Então eu vou deixar ele mesmo que se apresente, né? Mas, assim, já falar que é um trabalho de pesquisa, né, que ele tem nessa área, e, assim, vem muito aqui para contribuir, desde já, em nome do Instituto Filhos do Mangue e de toda a galera que acompanha o nosso trabalho, né, que segue os Filhos do Mangue, que reconhece o trabalho dos Filhos do Mangue. Passa a palavra aí para você se apresentar e falar aí dessa nossa noite. Então, seja bem-vindo, Marley, né, e gratidão pela tua presença, meu irmão. Valeu, Silvão, obrigado aí, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Como ele já falou, eu sou o Newton, né? Mais conhecido como Marley ou Rasta, tanto faz. Eu sou biólogo, sou formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, e eu comecei a trabalhar com esses animais na UFESA, né? Embora eu tenha estudado na UERN, mas eu fiz um estágio no Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, que é coordenado pelo Daniel Passos e pela Milena, e faz um tempinho já. Então, desde que eu entrei lá, foi amor à primeira vista. À primeira vista não, porque eu já conhecia antes, mas a oportunidade de trabalhar com esses bichos veio no laboratório, e hoje em dia eu sou formado e eu trabalho com o resgate de fauna. Então, eu trabalho diretamente com a captura e o manejo desses animais e realocação para a área de segurança, tanto para eles quanto dos trabalhadores. E nesse trabalho, além dessa captura e desse manejo, eu também faço o trabalho de educação ambiental, que é a conscientização dos trabalhadores para com a preservação da vida desses animais. Então, acho que no mais de apresentação é isso. Pronto, show então, Marley. Assim, para nós, como eu te falei, né, é uma gratidão muito grande, né, e já gostaria aqui de já agradecer a galera que está presente, né, Maria do Carmo aí, a minha mãe, a Adriana, a Geisa, né, deixa eu ver mais aqui, o Felipe Costa, né, a galera que for, o Edvan Oliveira, né, a galera que estiver aqui, porque a gente não consegue saber quem é que está, a não ser que a pessoa faça um comentário. Então, galera que estiver aí, pode comentar, pode perguntar. Então, hoje nós vamos estar tratando aqui de um tema muito interessante, que é animais peçonhentos e os impactos que esses animais sofrem simplesmente pela falta de informação. Então, antes disso, a gente preparou aqui um texto básico, só para a gente fazer uma introdução básica. A biodiversidade, ela é um conjunto de todos os seres vivos que formam os ecossistemas terrestres, sejam eles terrestres ou aquáticos, né? A biodiversidade é um conjunto das diferentes espécies de seres vivos que povoam os diversos ecossistemas, formando a biosfera do nosso planeta. A variedade de espécies é de suma importância para a manutenção dos ecossistemas. No entanto, ao analisar o planeta como grande ecossistema, será possível compreender que quanto maior a diversidade biológica do nosso planeta, maior é a complexidade e maior a resistência ao desequilíbrio, sendo a biodiversidade responsável pela manutenção da vida na Terra e pela interação entre os seres vivos. Cada vez que uma espécie entra em extinção, todos os demais seres vivos, incluindo o ser humano, se torna ainda mais vulnerável aos impactos ambientais. Os animais peçonhentos, que são considerados perigosos, né, que na verdade tudo é mito, sempre que são avistados, a primeira reação humana é matá-los, né? E é imprescindível rever esse pensamento, pois nos dias atuais é relevante o conhecimento sobre a importância desses animais para o equilíbrio ecológico, onde o terror por certos animais ocorre pelo simples desconhecimento de seus hábitos. E é isso que nós vamos iniciar aqui a nossa conversa, Marley, né? Na verdade, né, o que é um animal peçonhento e por que tanta mitologia em torno desses animais? Sim. Então, Sivan, o planeta, né, ele detém de animais que eles não têm, não oferecem risco algum, animais que eles oferecem, mas não por conta de que eles vão nos atacar, né?
eles têm um veneno ou uma peçonha, que a gente chama. E aí vem a primeira diferença, que é entre animal peçonhento e animal venenoso. Ambos vão ter uma toxina que ela pode causar algum dano, seja ele físico, né, seja de necrose, né, de corroer a pele, de matar o tecido, seja de atingir o sistema nervoso, ou seja apenas de dar um gosto ruim ou causar algum mal-estar no seu agressor, né? Que é um mecanismo de defesa. O veneno é um mecanismo de defesa e para alguns animais é como se fosse uma arma, né? Que ele vai estar usando para predar o animal, para imobilizá-lo, matá-lo e se alimentar. Então, o animal venenoso e o peçonhento, ambos vão produzir toxina. Só que o venenoso, ele não é capaz de inocular essa peçonha. Mas o que seria isso? Ele não tem um mecanismo de injetar essa peçonha. Ela só é liberada caso, por exemplo, pegando, por exemplo, os anfíbios. Eles vão liberar, alguns vão liberar toxina na sua pele, outros apenas em glândulas localizadas no seu organismo. Então, ele não pode chegar assim em você na verdade, em você não, né? Na sua presa e injetá-la. Para ela ser ingerida, né, ou introduzida no corpo, ela vai ter que ser feito por mecanismo do agressor, de quem está indo atrás. Ou seja, um cachorro que vai lá e come um sapinho, né, tenta comer. Então, ele vai estar em contato direto com a mucosa, né, a mucosa da sua boca com a pele e vai estar ingerindo. Ou então, ele vai estar apertando a glândula, ele não sabe, né, ele vai morder e no que ele faz essa agressão, ela vai estar sendo expelida como uma espinha. Então, ele produz, mas não tem a capacidade de introduzir. Já o animal peçonhento, ele vai ter um mecanismo de inoculação, seja por um ferrão, seja por um dente, né, como é no caso das serpentes. Então, ela produz e ela consegue injetá-lo. E, como eu já havia falado, são mecanismos para defesa ou captura de sua presa. Então, para a produção desse veneno, ela não é ilimitada, né? Não é uma produção full time, que ele foi lá, gastou e já encheu sua glândula novamente. Então, por aí você tira a importância da peçonha ou do veneno para esse animal. Ele tem que ter para a proteção dele e para a captura. Como, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Por exemplo, o poivo, né? Quando alguém se aproxima do poivo, ele joga aquela tinta, né? Vamos Sim. dizer, que é um elemento de autodefesa, e muitas vezes as pessoas, elas, pela falta de informação, elas acabam criando uma série de mitologias em relação a essa questão, né? Então, é muito importante que a gente compreenda, né, tenha essa compreensão, que os animais, né, que detêm veneno, animais que são peçonhentos e venenosos, na verdade são simplesmente uma autodefesa, né, contra os seus predadores. E muitas vezes nós, como seres humanos, pelo simples fato da gente não compreender esses habitats, a gente acaba, vamos dizer, invadindo esses espaços, e muitas vezes esse animal ele acaba se defendendo, e aí as pessoas criam toda uma mitologia, né, por falta dessa informação. Né? Isso, exatamente. Caso, pode passar para dar continuidade. Porque senão eu acabo falando uma coisa que a gente ia falar mais à frente, aí embola tudo. Então, deixa você conduzir, porque senão eu falo demais e a gente não sai daqui hoje, não. Tá bom, Marlon. Eu vou só aqui falar aqui o nome da galera aqui que está presente, né? Agradecer aqui também pela Gracieles, né? Que é uma pessoa, né, muito importante aqui para a cultura, muito importante para a cidade, que, né, sempre está presente, nos acompanhando. Gracieles, gratidão, né? Pelo carinho. O Caio está aqui conosco, viu? Já o Caio aqui também vai estar falando aqui com o Marlon também. Agradecer ao Lucas, né, o Lucas Ferreira, agradecer a Maria Osete, né, que está conosco, a Adriana Ferreira, mais uma vez, e o nosso grande amigo Luciano Fernandes,
né, que também é uma pessoa que acompanha muito o nosso trabalho. E Marlon, e como é que a gente consegue, como é que a gente identifica, né, esses animais venenosos e peçonhentos e quais são as principais representantes da caatinga, né? Bom, então, isso acaba sendo um pouco meio que complexo, certo? Porque vai variar de cada grupo. Por exemplo, serpentes, aranha, escorpião, e cada um vai ter suas características. Então, a identificação de um animal peçonhento muitas vezes é difícil para nós que somos da área e mais ainda para uma pessoa leiga, que é aquela que não houve, né, o estudo ou fez algum curso para identificar. Então, eu acabo que digo muito pessoal, a natureza ela é muito bonita, mas para ser observada. Independente se o animal ele é peçonhento ou não, você sempre evite o contato ou a aproximação, principalmente se você não tem o conhecimento. Quando você tem algum conhecimento, aí você, não, aqui tudo bem. Então, vai variar muito, muito, sabe? Eu posso dar algumas dicas dos animais, os maiores representantes da caatinga, que podem nos oferecer algum risco à nossa saúde. Mas assim, não tem uma regra, sabe? Ah, ele tem tantas patas, ou tem 3 antenas, não tem uma regra, sabe? E foge muito. Então, pegando das aranhas, por exemplo. Para a gente, outra coisa, para o bioma caatinga, nós temos uma sorte, né, em relação a isso. Pois o encontro com esses animais, ele é menor devido à quantidade de animais dessa natureza aqui na Caatinga. Diferente de uma Amazônia, diferente de uma Mata Atlântica. Então, a gente vai ter uma quantidade, né, uma variedade de espécie menor, porém, isso não indica que os indivíduos sejam poucos, né? Embora, por exemplo, a gente tenha 3 espécies de serpente que podem causar algum prejuízo, são 3 espécies de serpentes, não 3 indivíduos, né? Não significa que por ter apenas 3 espécies, é muito raro a gente encontrar. Não. E isso está mais favorável ao pessoal que está mais próximo ao campo, né? Mais da área rural, ou mesmo da parte urbana, só que com contato, por exemplo, perto de uma lagoa, ou perto de um escampado, né? Porque aí vai atrair as presas para lá. Enfim, em relação às aranhas, a gente tem um mito muito grande com a caranguejeira. A coitada, ela sofre demais. Porque é um animal que o pessoal olha, meu Deus do céu, vai comer minha casa. Vai comer eu, um bicho desse tamanho aqui, no máximo chega do tamanho da minha palma. E o pessoal acha que, meu Deus, não vai me comer, vai pendurar, vai destirpar, né, a pessoa, sendo que não é assim. A aranha caranguejeira, que muita gente tem medo, logo porque é um bicho, né, a aranha é a maior que tem, são as espécies maiores que tem de aranha, então ela é mais visível, logo é o bicho que a gente mais vê. Porém, é muito tranquilo. Eu, particularmente, eu já criei 2 em casa. E ele é um bicho que, ele é um animal peçonhento. Ele tem um aparelho inoculador de peçonha e tem. Mas a peçonha dele é apenas para a captura dos indivíduos que ele vai se alimentar. Então, em relação à picada de aranha caranguejeira, no máximo que vai dar é um inchaço no local, certo? E é um animal que tem muito mito em relação ao pelo, né? Que ele solta, o pelo. Inclusive, eu já ia perguntar... vai soltar pelo, eu vou cegar, vai perfurar meu olho, vai tapar minha garganta e tal. De fato, ele pode causar, sim. Porém, isso vai de corpo para corpo. Certo? Então, eu posso inalar pelos de aranha e ter uma reação fraca. Assim como você pode inalar e você precisa ir para o hospital para tomar um antialérgico, né? Que é para sua garganta não fechar. Mas não é assim, tipo, o animal está aqui passando e ele está soltando pelo. Ele está passando e soltando pelo. Não, não é assim. Para ele soltar o pelo, ele tem que se sentir ameaçado e ele vai alisar a bundinha dele. Aquela partezinha, né, redondinha, a bundinha dele, ele vai alisar aquela região e ela vai soltar pelo.
Então, por exemplo, se eu tenho uma aranha caranguejeira e eu vejo ela fazendo isso, então não é bom eu estar perto, porque ela está estressada e eu posso inalar aquele pelo. Mas se não for assim, o pelo dela não vai soltar, entendeu? Então, é um animal que muitas vezes ele vai estar passando, ele passa por cima de você, pode passar aqui, ó, por cima do seu rosto, e você não vai ter uma reação alérgica, porque o pelo dele não solta assim. Ah, pode soltar um pelo ou outro, que nem nosso cabelo que cai, né? Porque são coisas que soltam, se dispersam e nascem novamente. Então, é um animal que ele não oferece, principalmente as espécies daqui, como eu falei, a gente é sortudo, né? Tem umas espécies fora do país que elas podem causar alguma complicaçãozinha a mais, sabe? Dar uma febre e tal, mas não necrosar. Então, é um animal muito tranquilo que o pessoal acaba matando e matando com fogo, né? Parece na Idade Média lá que o povo matava as bruxas e tocava fogo, parece que o bicho é do demônio, né? Tocar fogo aqui, dá 3 pasadas em cima e para eliminar o animal. E é um animal que ele vai fazer o quê? Não, aí eu já vou falar no conteúdo mais à frente, né? Enfim. Então, a aranha caranguejeira, ela é muito tranquila. Não é um animal peçonhento, mas não oferece risco algum. E mais à frente eu vou explicar a importância dele. Aí vem para o caso das 3 aranhas que a gente pode ter complicação. A armadeira, ela é uma aranha em relação à caranguejeira, ela é próxima, sabe? Ela é mais ou menos do tamanho da caranguejeira. E ela tem uma característica muito evidente, que o seu próprio nome já fala. A armadeira, ela se arma. Então, ela é uma aranha que ela é meio que estressadinha, né? Tipo, ela não tolera muita coisa. Se ela vê alguma coisa se aproximando, ela já encara como ameaça, e com razão. Então, ela faz o quê? Se arma. Ela levanta ó, as mãos, as patas, né? Geralmente, as 4 patas da frente. E isso aí caracteriza, ó, não vem não, que eu não tô para brincadeira. Então, ela é uma aranha a mais agressiva que a gente tem. Agressiva, sim. A mais danosa para a gente é a aranha armadeira. Mas é um bicho que, se você não for lá, ele não vai subir na sua cama, na sua rede, para, rapaz, ó, Silvan tá ali deitadinho naquela rede só de boa, eu vou lá picar ele só para ele se ligar. Não, isso não vai acontecer. Então, essa é a aranha que a gente, de maior importância para a gente. Tem também a aranha marrom e a viúva negra, que essa daí são bem interessantes. Por quê? É mais ou menos do tamanho da minha unha. Pequena, né? Então ela é de difícil visualização. Só que também são animais tranquilos. Eles são perigosos pela peçonha que tem, porque pode causar necrose, você pode perder um braço, você pode perder uma perna, pode perder um dedo, caso seja picado, né? Mas são animais que vão estar lá na dele. O perigo é o quê? Como eles são muito pequenos, então você não enxerga bem. Então você pode se sentar sem ver. E aí pode sofrer uma picada nisso. Eles gostam de ambientes fechados, né, escuro, quente. Então é muito comum entrar em botas, em tênis. E aí a gente vai calçar sem bater, que é uma prevenção que você pode fazer, e aí acaba colocando o pé dentro e é picado. Então, é um animal que o perigo é mais na visualização. Quando você visualiza, você evita e acabou-se. Né? A aranha marrom, o próprio nome já fala, ela é uma aranha marronzinha, pequenininha e marronzinha. E a viúva negra, ela é famosa, né? Porque, enfim, é uma das que mais aparece na televisão, que ela é pretinha e tem uma manchazinha vermelha na bundinha dela, que na verdade é o abdômen, aquela parte de trás. Essas são as aranhas de importância. A aranha marrom, a viúva negra e a armadeira. E a caranguejeira é um exemplo de que, por mais que ela pareça um bicho... Ah, Maria do céu, ela tem 8 patas, Marley, ela tem 8 patas, esse bicho é asqueroso. Rapaz, ela pode não ser muito agradável, né, à vista, para alguns, mas achar que ela é perigosa a termo de ir lá onde você está para tentar te matar ou te esganar, dizimar sua família, ela não é. Aí vem os escorpiões. Os escorpiões, a gente tem poucos aqui de importância, realmente, que pode causar algum dano, e também são bichos tranquilos. São animais, todos são, na verdade, né? Não é um animal que ele vai lá na sua casa atrás de você, de pegar você, de matar, enfim, de fazer o mal, de gastar a peçonha dele
com você. Então, são animais que a gente tem sempre que evitar o contato, porque é difícil de você saber se ele é o que pode causar algum dano ou não. Mas é um animal super simples de você fazer o manejo dele, que mais à frente também vou falar. E aí, vamos partir agora para as serpentes. Aqui na Caatinga, nós temos 3 tipos de serpentes que podem causar algum dano sério a gente, que é a jararaca, a cascavel e a coral verdadeira. Esses 3 animais são que podem causar algum dano para a gente. E aí vem uma dica. A cascavel, ela, enfim, é um bicho, um animal fácil de se identificar, porque ela tem um chocalho. Mas nem sempre você vai encontrar ela com chocalho, porque ele pode se perder. Então, para a gente aqui, do Brasil e da Caatinga principalmente, essa é uma dica muito válida, que é a da quarta-venta. São animais que eles vão ter 4 orifícios, né? 2 são as narinas e 2 são a fosseta loreal. Vou mostrar aqui um desenho para simplificar. Tá vendo? Então, sim. essa daqui, ó, é a fosseta loreal. Aqui não é o nariz dela, é a fosseta. O nariz dela tá mais aqui para cima. Então, essa bolinha maior é a fosseta. Mas o que eu quero dizer com isso? É algo que você consegue ver de longe. Então, se você tá aqui, rapaz, eu não sei se isso é uma cascavel, se isso é uma jararaca, ou se é uma corre-campo, que é um bicho inofensivo. Então, você vai olhar para ela e ver se você vê esse orifício evidente, que é a fosseta. Se tiver, ou vai ser jararaca ou cascavel, certo? E as serpentes em si, elas são todas escamosas, né? Elas têm escamas. E a da jararaca e da cascavel é muito evidente o quão áspero é. Você vai olhar para ela e você vai ver que ela é áspera. Então, se você olhou para uma serpente e viu que as escamas dela parece uma lixa, né? Parece uma coisa bem áspera, já fica na sua, já não se aproxima, porque provavelmente é uma jararaca ou uma cascavel. E aí a gente vai ter também a coral verdadeira. A coral verdadeira. E aí é sempre aquela pergunta, né? Como identificar uma coral verdadeira de uma coral falsa? É pelos anéis, né? A quantidade de... O vermelho toca no preto, ou o vermelho toca no branco, passa o anel completo, e, enfim. As corais, existem, eu acho que mais de 40 espécies de coral, certo? 40, 50, pelo menos aqui no Brasil. E elas vão ter padrões de colorações diferentes. Então, se eu fosse para a Amazônia, para a Mata Atlântica, ou para um local de ecótono, né, de transição desses biomas, eu não poderia falar o que eu vou falar aqui agora, porque essa regra não se aplica, tem exceções. Mas para a gente, aqui na Caatinga, ela se aplica, porque a gente só tem uma espécie de assim, aparentemente, né, uma espécie de coral verdadeira. Na verdade, elas chegam às 3 ou 4, mas elas seguem esse mesmo padrão. Então, para cá, é verídico até então, até o dia de hoje, viu? Dia 7 de julho de 2020, que não foi descoberta nenhuma outra espécie aqui para Caatinga. Mas até o dia de hoje, essa questão de as voltas serem completas ao longo do corpo é ok. Ou seja, a coral falsa, ela vai ter a barriga branca. E a coral verdadeira, ela dá a volta por completo. Outra coisa, assim que você bater no olho, você já percebe, é o tamanho do olho. Então, a coral falsa, quando você olhar para ela, você vai conseguir ver o olho dela. Você, rapaz, a bicha tem um olho grande, viu? O olhozinho marronzinho, você consegue ver bem definido o olho. Se você consegue ver o olho dela bem definido, é uma falsa. Por quê? Porque a verdadeira, além do olho dela pegar na parte preta, o olho dela é bem pequeno. E você não tem essa parte branca do olho. Você só vai ter a parte preta. Então, é muito difícil de você ver o olho dela. Se você
de cara não viu o olho dela, já fique ligado. Outra coisa é o formato da cabeça, certo? Na coral falsa, ela vai ter a cabeça, ó, triangular. Você consegue discernir onde é que começa a cabeça dela. Porque você vai ter um afilamento aqui na região do pescoço e você vai ter a cabeça triangular. Já na coral verdadeira, não. Coral verdadeira vai ser tipo dedo, sabe? Ela é retona mesmo, porque ele é um animal fossorial, semifossorial. Ele tá o quê? No subsolo. Então ele precisa ter o pescoço nessa região forte. Logo, ela não pode ser afilada. Então é uma cobra que ela tem uma rigidez que é justamente para conseguir cavar, né, se enterrar. Então, são essas características basicamente. O formato da cabeça, a da verdadeira, você não consegue discernir. O olho dela é pequeno e é todo preto, você não consegue visualizar bem. E os anéis dão volta por completo. Enquanto que a falsa, a barriga é branca, o olho dela você consegue ver e é um olho grande. E a cabeça, ela é triangular, você consegue discernir. Bem, Eu Marlon, acho que é show de isso. bola. Se tiver alguma dúvida aí, se tiver ficado alguma dúvida, pode falar. Porque eu começo a falar aqui e vamos embora. Mas se tiver alguma dúvida, Não, se o pessoal tiver, pode, uhum. pode falar. Mas tá show de bola, viu, Marley? Só aproveitando aqui para agradecer aqui a presença da Regina Oliveira, minha irmã que está aqui conosco, né? Agradecer ao Sandro Rebouças, né? Que é o diretor da escola onde eu trabalho. Sandro, muito obrigado. O Luan Lima, que está aqui conosco. O grande Alisson Padeco, também que nos acompanha aqui nas atividades. E também ao Angélisson, né? Que também acompanha o nosso trabalho. E, Marlon, o professor Luciano, ele colocou aqui, né? Que fala muito bem disso. Antes de sacrificar um animais, devemos lembrar de uma cadeia alimentar existente, né? Então, é muito importante, né, antes, né, da gente, por exemplo, ferir um animal, é muito bacana esse bate-papo, porque são detalhes que nos ajudam a identificar, certo? Como você colocou muito bem, não existe uma regra, né? Mas essas informações, ela vai ajudar muito a gente a identificar esses animais. Por exemplo, o Sandro, né? O diretor Sandro, o Nazareno, obrigado. Nazareno lá da Praia de Majorlândia também está aqui conosco, né? A Laisa está aqui conosco também. O Sandro, né? Que tem um terreno na comunidade do Alexandre, que pertinho de Beberibe, que é um cara que trabalha, é diretor, mas trabalha na agricultura. Então é muito importante que a gente tenha nessas informações básicas, né, para que a gente possa realmente estar cuidando das espécies, né? Até mesmo porque, como o Luciano coloca, a gente não pode estar matando o animal simplesmente por matar. Nós temos que lembrar que uma espécie, como eu falei no início, quando uma espécie ela entra em extinção, todo um sistema de equilíbrio do planeta, né, ele vem em processo de decadência, né, Marlon? Sim, E sim, aí, positivo. falando sobre essas espécies, né, geralmente, numa época dessa aqui em Aracati, o pessoal estava comentando muito, o pessoal também aqui que está assistindo, se tiver alguma pergunta para fazer aqui por Marley, certo? Tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, que eu estou aqui acompanhando o chat aqui e eu repasso aqui a pergunta para ele, viu? Pois é, Sandro está colocando aqui legal, mas é o diretor que é agricultor, né? E assim a gente ter esses cuidados, né, para que a gente não possa estar matando as nossas espécies, né? E aí, Marley, aqui uma época o pessoal estava reclamando muito em Aracati que andava aparecendo muita cobra, né? Aparecendo muita cobra na casa do pessoal e muita gente também chegou a perguntar por que estava acontecendo isso. A única resposta que a gente tinha, ó, se as cobras estão indo para casa é porque os habitats delas estão sendo invadidos, estão sendo degradados. E geralmente, em relação à questão desse período do ano onde ocorre mais esse processo, você tem alguma informação nesse sentido? Quando elas aparecem mais? Por exemplo,
vamos dizer, como fosse no período de reprodução, ou, ou não existe? Isso aí é quando se tem mesmo a degradação dos ambientes? Sim, positivo. Em relação a isso, Osivan, o período chuvoso, ele é um período muito bom e muito ruim também para os animais. Por quê? Porque no período chuvoso você vai ter um mundo, né? Os animais, eles começam, por exemplo, os herbívoros, eles começam mais a aparecer, porque na nossa caatinga a gente tem é, é, essa questão de que a mata, ela perde as folhas, certo? E logo fica tudo mais quente, a disponibilidade de alimento é menor, os recursos hídricos para hidratação é menor. Então, é aquela coisa, se os animais transitassem muito no período seco, eles iriam à falência mais rápido, por assim dizer. Tanto por N questões, né? Temperatura, disponibilidade de alimento, de hídrica. Então, o período chuvoso ele é um período muito bom porque você consegue fazer tudo. Você consegue fazer de tudo um pouco. Seja para se reproduzir, seja para se alimentar, e, enfim, para o crescimento dos animais, de alguns animais. Então, há sempre uma explosão, um boom muito grande em relação a isso. Então, o movimento ele fica muito maior. E é aquela coisa de período, né? Quando você tem um período chuvoso, os animais sabem que aquilo ali não vai durar para sempre, vai acabar. Então, a atividade deles ficam bem maiores. Então, a espécie que vai aparecer bem mais no início do período chuvoso, a espécie que vai aparecer bem mais no meio e a espécie que vai aparecer bem mais no fim do período chuvoso, que é ali a sua última chance de, né, conseguir uma presa mais fácil para se alimentar ou de reproduzir. Então, esse período chuvoso, eu já fiz um trabalho, quando eu estava na graduação, de monitoramento de rodovias. A gente saía ali na região do Seridó para monitorar os animais que a gente encontrava atropelados. Então, no período chuvoso é gigantesco, principalmente de anfíbio. Então, esses períodos, sim, a probabilidade é bem maior de você encontrar durante o período chuvoso. Durante o período seco, menos. Porém, vai depender muito de região para região. Por quê? Se eu estou no período seco, não tenho muita disponibilidade, mas eu estou ali próximo a alguma casa que tem o quê? Tem água, as plantas vão estar regadas, então vai ter sombra, vai ter lixo próximo, então vai ter presas, né, para os animais se alimentarem. Então, eles podem estar aparecendo também mais no período seco. Porém, a probabilidade de aparecer no período chuvoso é bem maior por causa disso, porque o momento que eles têm de sair é tipo, digamos que o período seco seja uma pandemia para eles, né? Eles estão mais isolados, a limitação de movimento é menor, e quando saiu da pandemia, saiu do período seco, rapaz, é festa. Vamos atrás de comida, vamos atrás de se reproduzir, então a atividade deles acaba sendo maior. Mas é como eu disse, vai depender muito de região para região. Porém, esse período chuvoso ele é maior. E agora que está chegando próximo ao fim, né? Está chegando ali as últimas chuvas, algumas espécies vão aparecer mais. Então, não é uma regra assim, dizer, rapaz, período da cobra, por exemplo, agosto é o mês das cobras que vai aparecer mais cobra. Não necessariamente. Não necessariamente. E tem que ver também em relação a qual espécie vai aparecer mais, certo? Então, você não tem como ter essa certeza. A que eu dou é que no período chuvoso, a probabilidade de você encontrar, tanto atravessando a pista, como entrando na cidade, ou em casas próximos à vegetação, ou em casas de área rural, é maior de acontecer durante o período chuvoso. Tanto no início do período, quanto no fim do período. Marlon, tem registrar aqui também a presença da Elizabeth, que está aqui conosco, do Edvan. E aí a Elizabeth coloca assim, né? Mesmo sabendo o quanto as cobras são importantes e fazem parte do equilíbrio ecológico, confesso que eu tenho pavor a essa espécie. Né? Sim, Sim. Eu acho que esse pavor ele vai sendo criado aí por essa mitologia, né? Que acha que toda cobra ela vai atacar, né? Que vai
ferir, Isso. enfim. Agradecer aqui também a presença do Lucivando, né, Lucivando Silva, Vandim, gratidão aí pela presença, meu irmão. E Edvan coloca uma pergunta muito interessante, viu, Marley? Eu gostaria que fosse colocado onde esses animais se abrigam para evitarmos acidente. Geralmente, esses animais que fazem essas visitas em casa, geralmente onde é que eles se colocam mais, assim, né, para que a gente tenha Positivo. realmente também esse cuidado, né? Boa pergunta. Então, quem foi que perguntou o nome da pessoa? Edvan. O nome da pessoa é Edivan, então, Edivan. E os demais que estão assistindo. Edivan, né? Pronto. Esses animais, eles gostam de quê? De se esconder. É óbvio, ele não vai ficar exposto, porque, por mais que eles sejam topo de cadeia, né, eles predam várias coisas, mas também outros animais podem predá-los, ou até mesmo a gente, né, em relação a matar, em atropelamento. Então, são animais que eles não gostam de aparecer, eles não são um blogueiro, né, que gosta de estar ali aparecendo. Para ele, o aparecimento, para ele, quanto mais invisível ele tiver, melhor. É mais fácil dele conseguir uma presa e viver mais tempo. Então, o foco dele é esconderijo. Logo, se você mantém sua casa organizada em relação a não ter entulho, a gente sabe que mais ou menos quase toda a casa tem aquela latada, né, que fica ali no quintal da casa, no bequinho, que é onde a gente atumulta lá coisas que a gente pensa que vai usar, mas acaba que nunca usa, né? Pneu, uma tralha lá, peça de moto quebrada, porta, enfim, vai só jogando, não, isso aqui eu vou usar depois, vou usar depois. Então, pense bem, se você está numa área que tem esconderijo, eles vão se esconder. E eles vão sempre estar o quê? Atrás de presa. Se eles vão aparecer lá, é atrás de presa. Atrás de um rato, atrás de um sapo. Então, se você mantém a organização, a limpeza da sua casa, que é bom tanto para a nossa própria saúde, né, de se manter num local limpo, quanto evita esses transtornos, que é o aparecimento desses animais. Então, eles vão sempre procurar algum entulho para ficar escondido. E quando sentir farejar a sua presa, é quando eles vão atrás. Isso vale tanto para cobra, quanto aranha, quanto escorpião, para tudo. Eu falei aquela questão das aranhas entrarem no sapato, mas também tem caso de serpente entrar no sapato. Porque serpente é um animal de sangue frio. Ou seja, diferente da gente, eles não geram calor. E a gente precisa de ter um certo calor para conseguir realizar nossas atividades. Tanto, por exemplo, na digestão do alimento, como para se locomover. Então, quando ele entra ali numa casa e vê uma bota, um tênis, é um canto que é apertadinho, é quente, então ele vai entrar para se abrigar. Então, tem muitos casos de pessoas que foram calçar e, por causa de 5 segundos que você passa batendo o sapato para ver se tem alguma coisa e derrubar, a pessoa acaba que coloca sem fazer esse procedimento e toma uma picada. Então, você pode tomar uma picada de uma jararaca, você pode tomar uma picada de uma aranha e se dá mal por conta de 5 segundos que você não quis perder para bater, né? Então, são cantos como esse. Se você mantém a organização, se você não mantém entulho na sua casa ou nas proximidades dela, né, na vizinhança, muito difícil esses animais aparecerem. Marley, Sandro aqui colocou assim: encontrei já um puma aqui na minha região em 2 momentos, porém cobra não, mas estou à espera. E aí eu pergunto, Marlon, eu encontrei um animal peçonhento, o que fazer, meu irmão? Então, essa pergunta é muito boa. E eu gosto muito de conversar, de ter essa conversa com as pessoas que trabalham no campo, agricultores, enfim, aquela pessoa que está diariamente no campo, porque elas são as pessoas que mais se deparam, certo?
Eu, por exemplo, antes de entrar para a biologia, antes de começar a fazer o que eu faço hoje em dia, raramente eu vi uma serpente. Né? Então, o encontro com elas são menores. Então, eu gosto de estar sempre conversando com esse pessoal. Então, quando você avistar um animal, primeiro que você, se você for um leigo de tudo, você não vai saber se ele é peçonhento ou não, se ele vai oferecer perigo. Mas vamos colocar numa situação, né, que eu acredito que seja da maioria das pessoas que estão assistindo. Eu estou na minha casa, no meu sofá, deitado, né, com a minha família, assistindo, sei lá, o Jornal Nacional ou Discovery, enfim, jantando, e aí apareceu uma serpente ou uma aranha, ou um escorpião. O que fazer? Vamos para os menores, né? O escorpião ele é tranquilaço demais de você conseguir fazer esse manejo. Um utensílio simples que você pode usar, que eu acho que todo mundo tem em casa, é o pegador de macarrão. Ou então você que come sushi, que tem aqueles pauzinhos, né? Os pauzinhos. É só você chegar lá no animal, ó, no escorpião, tentar pegá-lo, né? Porque você vai estar o quê? Com a distância grande, né? Do equipamento, do prendedor de macarrão ou do hashi, não sei como é o nome dele, eu vi esse pauzinho lá. Então você tem uma distância segura. Então você vai lá, ó, pega nele com delicadeza para não machucar, né? Porque é um animal pequeno, não é porque ele é um animal peçonhento que ele é um animal bruto, que você vai lá e, rapaz, ele tem peçonha, eu posso pegar de qualquer jeito. Não, você pode lesionar o animal. Então, sua tentativa de retirar ele pode acabar lesionando e matando. Então, você vai lá com um pegadorzinho de macarrão, ó, pegou ali na caldinha dele, porque o aparelho inoculador de peçonha dele, o aguilhão, ele tá na cauda. É só por ali que ele pode injetar. Então, se você for lá, se você for corajoso, né? Esse é para os mais corajosos. Depois eu vou para os que tem mais medo. Então, você pode ir lá, ó, pegou, ele vai ficar, tipo assim, se mexendo, mas você vai olhar, pegou, bota no potinho, pequenininho mesmo, que é um animal pequeno, os escorpiões daqui. Botou no potinho, pronto. Leva para a mata mais próxima que você tiver da sua casa e solta ele lá, tranquilaço. Ou então, né, se você for mais medrosinho, e com razão, né, porque afinal você tem que ter cautela. Então você pode pegar ali um balde ou um potinho, aqueles potinhos de sorvete, enfim, você achar que cabe ele. Colocar próximo e varrer. Você pode pegar uma vassoura ou um rodo e ir varrendo, dando leves toques na parte de trás. E aí, mas eu tô cutucando ele tá empotulado. Aí você vai fazendo uma barreirinha, né? Você pega, por exemplo, um rodo e uma vassoura. Aí você cutuca, ele foi para cá, e você faz a barreirinha para ele ir para onde você quer. Quando chegar na frente do balde ou do copo, empurra ele. Depois que empurrou, virou, faz a mesma coisa. Leva para a mata mais próxima ou mais longe, né? Dependendo do seu medo, e solta ele. E com a serpente também não. E a aranha caranguejeira também é o mesmo. Aranha caranguejeira não, qualquer aranha, é o mesmo esquema. Você vai lá, no caso das caranguejeiras já é mais arriscado você tentar pegar com prendedor de macarrão, né? Porque se você pegar, por exemplo, pendurar ela pela pata, ela pode desprender aquela pata, né? Pode lesionar ela. Então, vai com uma vassourinha ali mesmo, ó, ou até mesmo com uma pá. Você bota uma pá na frente, uma vassoura, literalmente você varre o bicho para cima da pá, jogou no balde, leva. Mas eu tenho medo, não sei como, pega aqueles balde de colocar roupa suja, que é grande, né? Então você pega lá, que com certeza ele não vai sair de dentro. Colocou ele, tampou, você leva para onde você quiser e solta ele, lá ele segue o seu caminho e você o seu. No caso de serpente, também eu indico a mesma coisa, que é você fazer esse mesmo procedimento. Porém, as serpentes elas são mais rápidas e eu acredito que causem mais pavor justamente por serem mais rápidas e maiores do que esses animais, né? Mas é aquela coisa, é tentar encontrar a pessoa mais corajosa da casa e pedir para ela fazer isso, né? Ou então, Marley, eu tô sozinho em casa e eu sou medroso para danado. Se você conseguir colocar um balde desse grandão em cima do animal, para que ele fique no meio, não é para matar não, é para colocar em cima dele,
coloca uma pedra, um sofá, uma geladeira em cima para ele não sair. Aí você faz a ligação. Oi? Aí você faz a ligação para o corpo de bombeiro ou para o IBAMA e fala, ó, apareceu um animal aqui na minha casa, eu gostaria que vocês fizessem essa remoção. Aí por que eu falo para vocês tentarem fazer isso? Porque ele é um animal que ele não vai ficar ali parado esperando tempo ruim. Então, se você entrou no seu quarto e viu ele, ai meu Deus, aí sai, fecha a porta e vai ligar para o corpo de bombeiro, quando você abrir a porta, ele vai estar no canto mais limpo. E é aí onde fica a tormenta, porque você não sabe onde é que ele foi. Ah, meu Deus do céu, e agora? Ele pode estar em qualquer canto. Mas por quê? O medo te consumiu, você saiu e deixou o bicho lá, sozinho. Então, se você puder, tiver como fazer isso, você vai facilitar a sua vida e a vida de quem vai vir fazer essa remoção, né? Porque ele não vai ter que procurar em cada canto da sua casa, tendo o risco do animal ter sumido ou saído de lá. E aí vai ficar aquele negócio, rapaz, será que o animal fugiu da minha casa? Será que ele está em algum canto? E aí eu não consigo mais nem dormir no quarto, vou ter que me mudar. Então, para você não se mudar de casa, né, para você continuar na sua residência ali com a sua vizinhança, é só um pouquinho de coragem. Ou se não tiver, fique pelo menos de olho. Rapaz, o animal tá ali. Gente, eles não vão voar em direção a vocês. Eles não vão... Rapaz, apareceu o Ocivan ali. Ah, meu amigo, eu vou lá pegar ele antes que ele chame o corpo de bombeiro para me tirar. Então, se você não tem coragem de chegar perto, fique ali de longe mesmo. Pode trazer um rodo, um escudo, botar uma armadura, bota, mas fique de olho e ligue. E observe. Então, eu tô ligando, ó, vem que eu tô vendo o animal. E fique prestando atenção. Que se ele se mover, você vai estar vendo para onde ele tá indo, né? E aí, quando o pessoal chegar, você fala, ó, ele tá ali em tal canto, e vai facilitar a vida de todo mundo. Então, no mais é isso. No mais é isso. Não sei se ficou ainda alguma dúvida aí, ou se tiver, pode mandar que a gente desenrola aqui. Mas ficou show. Deixa eu aqui... Eu tenho aqui algumas perguntas aqui. Né? A Lais aqui coloca também, né, que se a gente pegar um copo e um papelzinho, né, mantendo um cuidado, é muito importante também, né, para resgatar esse animal. Né? Aí já é para as pessoas mais corajosas, né? Porque, como eu falei, quando você é mais corajoso, você consegue fazer essa medição. Rapaz, o animal é desse tamanho, ele não pula, ele não voa. Então eu só preciso de algo que seja um pouco maior para ter um distanciamento de segurança. Então, um copo e um papel é perfeito. Mas é perfeito para mim, por exemplo, que eu tenho segurança. Ou para você, não sei se você é um dos corajosos, Silvano, de fazer isso. Mas para quem tem medo, eu falar isso para minha mãe, ela se muda de casa e ó, só entro quando você tirar. Então, para quem é corajoso, é perfeito. É uma coisa que é fácil de você pegar. Tem ali um papelzinho, ó, botou um copo por cima, passou o papel por baixo, levantou, virou, acabou-se, acabou-se. Agora, quem não tem coragem vai fazer isso nunca. Então, é sim, Laísa, muito obrigado aí por lembrar. É uma forma muito prática e é um material fácil de você ter, né? O negócio é saber se o rapaz ou a moça que estiver lá, ele vai ter coragem de fazer isso. Tem aqui mais algumas perguntas. Agradecer aqui a presença da Rogeliane, né, que esteve aqui conosco, e o nosso querido amigo Lidiano, né, Lidiano Oliveira, que também vai estar conosco também nesse bate-papo nesse mês. Aí ele perguntava aqui, mas ele já até colocou aqui que você acabou respondendo, ele botou assim, gostaria de saber se encontrarmos um animal, por exemplo, cobra em específico, em um ambiente urbano, como uma residência, né, que não tem vegetação próxima, qual procedimento a população deve ter, né? Mas acho que já foi uma pergunta aí que você já acabou respondendo também, né? É por isso que eu falo assim, ó, Silvan, é bom, principalmente isso é seguro, tanto para os que não têm medo, mas é uma medida de segurança. É esse pote que você vai buscar, ele ter tampa. Rapaz, se ele tem tampa, você colocou ele para dentro do balde, do pote, seja o que for, tem tampa, tampou, rapaz, você pode até dar 200 voltas por segurança, mas você sabe que o animal vai estar ali dentro, fechado, com várias voltas, enfim. Aí você pode chamar alguém que tem a moto, um carro,
partir para o canto mais longe, né? Quanto mais medo você tiver, mais distante você vai deixar. E aí leva e solta. Aí, Marlon, tem outra pergunta, outra pergunta, na verdade, é a indagação, né? Vi falar em cobra, aranha e escorpião, mas acho que esqueceram de citar lacraio, piolho de cobra. E aí, meu irmão? E os piolhos de cobra? Rapaz, bem lembrado, viu, Nazareno, né? Bem lembrado, Nazareno. Nazareno, bem lembrado. Ele é um animal que também, rapaz, não é muito bom levar uma picada dele, não, sabe? Não porque ele possa te matar, mas ele vai causar um mal-estar. Sim, ele vai causar. Tipo, eu conheço pessoas que sofreram uma picada e ficaram, tipo, com febre, sabe? Teve que ir para o hospital com febre, causa um inchaço no local, coceira. Ele é um animal também predador, né? É topo de cadeia. E é um animal que, sim, tem que ter bastante cuidado. E a forma de fazer a realocação dele é o mesmo esquema. Foi lá, colocou um baldezinho na frente, empurrou, ou até mesmo com a pinçazinha de macarrão, você consegue pegar ele. Ou uma coisa também, não é todo mundo que tenha, né? Eu tento sempre colocar coisas que as pessoas possam usar. Então, se você tiver uma luva de raspa, que é aquela luva grossa, você pode calçar ela e pegar. Eu mesmo faço isso. Porque, por mais que ele vá lá em prense, ele não consegue atravessar. Agora, assim, se você for medroso, dá meio uma gasturinha, porque ele fica apertando, né? Aí você fica, eita, vai rasgar. Mas não vai. É tranquilo. Mas se você não tem uma luva de raspa, né? Até porque não é todo mundo que tem em casa, é a mesma metodologia. Balde, rodo, vassoura. É isso aí. E é um animal de importância. Tem que estar atento para ele. Pronto, agradecer aqui também a presença da Adriana Rodrigues, que está conosco, o Leonardo Costa, o David Lima. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aí por nos acompanharem aqui nesse momento. Aí, Marley, aqui mais uma questão, né? E um animal peçonhento? Encontrei um animal não peçonhento. Eu posso pegar nesse animal se eu for um caba corajoso, né? Então, boa pergunta. Eu tenho vários amigos que eles não são da área, né? Da área que eu falo não faz biologia, ecologia, medicina veterinária, zootecnia, enfim, áreas afim. Mas que são o quê? Aventureiros, eles gostam da natureza, né? São naturalistas. Tem esse conscientização, preservação e tal. E eles por terem um certo conhecimento, né? Não um conhecimento mais técnico, mas por terem um certo conhecimento, eles têm essa confiabilidade, essa confiança de manusear. Mas é aquela coisa, se você não conhece, e se você está com uma pessoa que também não conhece, ou se conhece, né, mas é aquela coisa duvidosa, na dúvida, é melhor não mexer. E até mesmo se você conhecer. Por quê? Por exemplo, um peba, né, que é um animal que ele é bastante caçado, é um animal que as pessoas gostam de se alimentar, né? Final de semana ali no sítio, toma aquela cachaçinha com um pebazinho, muita gente gosta. Mas aí, Marley, eu vi um peba passando na via e tal, ou então passou aqui perto de casa, eu fui lá, peguei ele. Beleza. Agora você tem que se atentar a algumas coisas. As unhas dele, as garras, são fortes porque eles são animal que cava. Então, se você pega da forma errada, porque, veja só, cachorro e gato, que a gente cria, né, que são animais domésticos, muitas vezes você vai pegar e toma uma mordida e leva um arranhão, imagina um animal silvestre. Você pode sim estar sofrendo essa lesão. E aí vem aquela questão. O peba, ele é um reservatório de hanseníase. Para quem não conhece esse termo, hanseníase, e é católico, né, evangélico, enfim, vocês vão conhecer por outro nome. Lembra de Jó? Pronto. A doença de Jó era o quê? Lepra. Pronto. Hanseníase é o nome para lepra bonito. Então, os pebas, né, os tatus, eles são reservatórios. Então,
ao você comer, a inalar, você pode estar contraindo. Mas se você também só pegar nele, desprotegido, se tiver com um arranhão na mão, ou se ele causar alguma lesão em você, se esse animal estiver contaminado, ele pode te passar. Então, é ali um registro que você queria tirar para sair bonitinho e tal, né, postar nas redes sociais, que é bastante bacana, entre aspas, você pode estar contraindo uma doença. E eu acho que você consegue fazer a mesma coisa só em tirar foto do animal. Como eu falei antes, a natureza ela é muito bonita, mas para ser observada. Eu, como biólogo, é o meu trabalho. Se você for olhar lá no meu contrato, tem dizendo que o meu trabalho é manejo de fauna, é resgate. Então, eu tenho a necessidade e a obrigação, e o prazer, é claro, de manusear esses animais. Logo, eu sou capacitado para isso. Porque, assim, biologia, veterinária, enfim, são áreas muito abrangentes. Então, vai ter biólogos que a gente não conhece nada de animais peçonhentos, nada de animal. Por quê? Porque a área dele é outra, o foco dele é outro. Assim como um veterinário, ele pode cuidar só de pet, né? Não cuida de um pet não convencional e não tem a habilidade para manusear. Por mais que ele possa manusear, mas ele não tem o conhecimento para manusear. Então, é um risco que você pode estar se expondo e pode ter consequências sérias, certo? Então, assim, quando você conhece e tal, você pode até pegar. Eu, particularmente, eu não aconselho você a pegar em hipótese, aliás, não digo em hipótese alguma, eu digo em apenas uma hipótese, se for necessário. Rapaz, eu estou passando aqui num corredor estreito, eu só tenho esse canto para passar. E aí, eu não tenho como desviar o caminho. Eu não tenho como pular por cima dele. Então, você é o quê? É obrigado a fazer isso. Então, rapaz, um animal apareceu na minha casa. Eu estou sozinho, não tenho como ligar para ninguém, ou então eu estou viajando, estou no meio do nada, apareceu. E aí? É um caso que ou você faz, ou faz, né? Ou você vai fazer da forma correta, retirar o animal, ou você vai matá-lo. Então, o ideal é que você tente sempre preservar a vida do animal e a sua também. Mas se, por exemplo, eu estou fazendo uma trilha, eu estou no meio de um canto assim, que não tem perigo algum, o animal está passando, está no habitat dele, eu não tenho porquê de ir lá e pegar e tirar foto e brincar e tal, porque ele pode ser um animal peçonhento, eu não sei. Rapaz, eu estou vendo essa serpente aqui, rapaz, e uma pessoa que tem um conhecimento, né, um certo conhecimento. Rapaz, eu não conheço ela, mas pelas características lá que eu já ouvi falar, não parece ser um animal peçonhento. E muitas vezes pode ser, muitas vezes não, é raro, mas pode ser um animal que nem foi descrito. Então, se um animal nem foi descrito, você tira pelo coronavírus, né? É um vírus novo. Então, se você lida com algo novo, você não sabe se ela pode ser prejudicial ou não. Há grande chance de não ser, mas e se for? Sempre tem e se. Então, se você não tem essa necessidade de pegar o animal, né, se não é um caso de vida ou morte, deixa ele lá. Ou então pega ali uma varetinha e faça esse realocação sem ter o contato com ele. Então, eu, particularmente, aconselho a você só manusear se for o caso. Se não for, é melhor não. Certo? Uhum. Aí, Marley, nós já estamos aqui já com 1 hora e 6 minutos de live, né? A gente já está se aproximando aqui do final. A gente tem muita pergunta, né? Acho que como é um tema que, infelizmente, ao longo da história se criou toda uma mitologia do medo, né? Dos animais peçonhentos. É uma pergunta bem básica. A cultura da morte para esses animais é justa? E qual é a função ecológica desses animais? Positivo. Essa é uma pergunta muito boa, que é, no caso, a defesa desses animais, que é feito por nós, que valorizamos e tentamos sempre educar as pessoas. Porque, diferente de um cachorro, aliás, para você ter ideia, Sivan, se cachorro e gato, que são animais que a gente tem um costume, ó,
há tempos, né, animal de criação, várias ONGs de proteção, e o pessoal ainda maltrata, e é um animal que ele vai latir, ele vai miar, por ser um mamífero, ele é expressivo, então o cachorro ele faz uma cara de dor, ele faz uma cara de sofrimento, e mesmo assim as pessoas ainda maltratam. Imagina uma serpente, que ela não tem reação alguma, ela não faz cara feia para dizer que está doendo, nem cara boa para dizer que está feliz, ela não vai vocalizar, não vai dizer, ei, tá doendo, aí não faça isso, ela não vai dizer. Então, são animais que eles não têm como se defender, e quem defende são pessoas assim como nós, e quem, acredito eu, que esteja na live, né? Porque se está assistindo uma live como essa, são pessoas que, por mais que tenham medo, como muitas pessoas falaram aí, são pessoas que querem, têm a consciência da preservação desses animais, certo? Então, não é justo de forma alguma retirar a vida desses animais, porque eles têm um papel muito importante no ambiente. Tanto de forma natural, ou seja, apenas entre eles, quanto para a gente também. Porque serpente, ela vai estar se alimentando, muitas, né, de roedores e de roedores que transmitem doenças para a gente, como a leptospirose, por exemplo. Então, são animais importantíssimos no controle desses animais. Que eles, sim, se entrou na sua casa, a reprodução é muito rápida e começa a se reproduzir, começa a mijar em tudo, e aí você vai poder ter um dano bem maior, né? E, enfim, pode devastar não só uma casa, mas cidade inteira, né? Então, quando você mata uma serpente, você está eliminando um dos predadores naturais desses animais, certo? Assim como, por exemplo, o pessoal fala, mas então existe serpente que não é peçonhenta que se alimenta, e serpente peçonhenta que se alimenta. A peçonhenta, vamos matar então? Vamos deixar só as outras que também se alimentam? Também não é o ideal, porque são animais que o veneno, a diferença de veneno para remédio vai da dosagem, né? Isso a gente aprende desde de cedo. Então, uma coisa que até água, se a gente tomar demais, a gente pode morrer. Oxigênio também, ele mata, né, com o tempo. E então, a serpente tem um exemplo muito clássico, que é, por exemplo, remédios que são fabricados pela peçonha de serpentes, que muita gente não sabe. Por exemplo, o captopril, que ele é um remédio para controlar a pressão alta. O princípio ativo dele, um dos compostos deles, é retirado, é extraído da peçonha de jararaca. Então, não é um animal que ele vai só representar ameaça para você. Não é um animal que é só terror. Pelo contrário, o terror são as pessoas que disseminam a desinformação, a má informação desses animais. Então, e quando você mata, você vai desequilibrar toda a cadeia que ali depende, né? Porque o ambiente, o meio ambiente, ele tende a viver em equilíbrio, ou seja, uma peça complementa a outra. Quando você tira uma peça dela, tudo desequilibra. E esse desequilíbrio, ele pode ser muito e muito danoso para o meio ambiente e que vai afetar diretamente a gente, certo? Então, por exemplo, é do veneno das próprias serpentes que se faz o soro antiofídico. Então, você visa lá só em matar, em matar, em matar, e são elas mesmas que oferecem o que a gente precisa para curar ou impedir a ação dessa peçonha. Pois é. E são animais fundamentais, sabe? Assim como a aranha e o escorpião. A aranha e o escorpião servem para quê? Eles comem barata. Eles comem, alguns também comem rato, né? A caranguejeira principalmente, eles conseguem comer pequenos ratos. Então, são animais que eles vão estar ali se alimentando de animais que são danosos para a gente, como aquelas baratas de esgoto, né? E como pessoas que criam
assim como eu, né, que cultivam plantas em casa, vai aparecer aquele grilo lá e tal, que vai ter aquele dano, né, vai comer a folha da sua planta e tal, então ele vai lá comer. O próprio sapo também, se mexeu na frente dele, ele come. Hoje mesmo eu estava vendo lá, estava lá em casa, choveu, né, em Mossoró, e minha mãe falou que tinha um sapo lá só se alimentando de umas minhoquinhas que estava saindo. Ou seja, era algo que poderia causar, né, algum dano às plantas, e o bichinho estava lá, ó, fazendo controle e de graça, sem eu precisar contratar uma pessoa para ir lá passar veneno na minha casa, matar tudo quanto é bicho, que é bom, que vive em harmonia com a gente, que vai estar ali se alimentando de mosca, né, vai estar se alimentando de, enfim, de N coisas. Então, esses animais, eles não só apresentam um perigo para a gente, né? E esse perigo, ele vai estar relacionado quando a gente não vê o animal ou quando tenta fazer o manuseio de forma incorreta. Então, é muito injusta essa cultura de morte, porque muitas vezes, é engraçado até de dizer, as pessoas têm medo sem nem conhecer. Ah, você tem medo? Eu não sei porque eu tenho medo, eu só tenho medo. Eu só me falaram desde criança, meu avô falou, minha mãe, que também tem medo. Eu tive uma ex-namorada que todo mundo lá tinha medo de tudo, até de gato, de cachorro, de tudo. E tinha umas primas dela que era bem assim chique, sabe? Eu sempre uso esse exemplo. Bem chique, sabe? Assim, patricinha e tal, e toda, né, toda na classe. E aí a gente saía para algum canto para merendar, e por incrível que pareça, se um gato passasse e roçasse na perna dela sem ela ver, ela dava um escândalo. Ou seja, ela descia do salto dela, da classe, né, de uma pessoa viajada, não sei o que, por causa de um gato que roçou na perna dela. Então, pelo amor de Deus, né? E isso se dá por quê? Vem sendo passado essa desinformação. Ah, é porque eu não gosto de bicho, eu não quero contato. Beleza, é direito seu. Agora, não é direito seu de falar que aquele animal é ruim, ensinar para seus filhos que é ruim, para ter medo, para passar e matar. Porque isso é errado e é crime. Você matar ou causar maus tratos a animais é crime, passível de multa. Então, é bem complexo, sabe, Osivan? Mas Aí, por isso que Marlon, eu quis colocar essa questão da desinformação. Porque as pessoas não têm medo do animal pelo que ele é ou pelo que ele pode causar, mas sim pelo que eles acham que podem. Porque fulaninho que conhece o jardineiro da casa do prefeito da cidade que meu avô trabalhou quando ele tinha 15 anos, disse a ele que ele vem carregando até hoje que se eu encontrar um sapo eu tenho que jogar sal em cima, né? Então, a desinformação, ela corre bem mais do que a própria informação. E aí o animal acaba sofrendo por nada, entendeu? Aquela questão, por exemplo, se eu chego assim por exemplo, vou usar um exemplo, certo? Você é professor e aí acaba que um aluno seu, sei lá, pregou uma peça com você, certo? Por assim dizer. Um exemplo bem besta. Pegou uma peça com você, sei lá, melou sua cadeira quando você sentou, ficou todo melado e tal. E aí você ficou, rapaz, Joãozinho melou minha cadeira, filho da peste, viu? Não vou mais dar moleza para nenhum daquela turma, eu não gosto mais de ninguém. Por quê? Porque Joãozinho é daquela turma e tudo vai sofrer. E daqui a pouco isso começa a se espalhar e de repente você não gosta mais de nenhum aluno. Então você já não tem mais a paz do seu trabalho. Os alunos estão sofrendo porque o Silvan está botando para lascar, né? Por causa de quem? De Joãozinho, que pregou uma peça em você. Ou seja, por causa de muitos pagaram. E vejam só, esse foi um exemplo que eu estou usando de uma ação intencional de Joãozinho. Agora, se você pegar para uma serpente, que, por exemplo, um exemplo bem básico, trabalhador rural, é deles não usarem EPI, né? Bota, perneira, calça folgada, enfim, é cultural e até mesmo muitas vezes por questão de grana, né? De deslocamento, enfim. E aí ele vai para a roça dele roçar de calção e de chinela. Ou seja, ele está indo para o mato de calção e de chinela roçar. E aí aparece uma jiboia, que é uma serpente que ela não é peçonhenta.
Ele, rapaz, uma jiboia. Se o pessoal fala que se ela me morder com 3 horas, eu não bato mais nem a pestana, já tô morto. Vou lá e mato ela. Ou seja, o agricultor, ele foi lá no canto, no habitat do animal, desprotegido, avistou ele no canto dele e por achar que ele oferecia risco, foi lá e matou. Entende a complexidade da questão? Você foi para um local sem nenhuma proteção e atentou contra a vida do animal porque ouviu que não sei quem disse que se matar, se picar eu vou morrer, ou que cobra boa é cobra morta, né? Que é a piadinha que eu sempre uso, cobra boa é cobra morta, e foi lá e matou uma jiboia de 20 anos, que estava ali na resistência, né? Porque o animal, ele viver muito na natureza é difícil. Então, eu vejo muita serpente grande, jiboia de 4 metros, 3 metros, morrendo, né? Ou seja, para ela chegar naquele tamanho, ela viveu bastante. E por causa da ignorância de algumas pessoas, elas acabam morrendo, né? E pela displicência na nossa própria segurança. Perfeito, perfeito, Marlon. Agradecer aqui a presença da Vânia Martins, que está aqui também nos acompanhando. Marlon, e complementando isso, o que você falou, a Liza, ela colocou aqui, lembrando que a utilização, a caça, a comercialização ou apanha de animais silvestres é proibido por lei, né? E, no caso, né, Marley, já te parabenizar pelo trabalho que você faz, que é um trabalho grandioso, né, que é exatamente do manejo desses animais. E você que pode, né, que está aqui nos dando essa grandiosa aula, né, de como lidar com esses animais, como perder esse medo. Assim, nós, enquanto ser... É muito importante, né, quando a gente fala de meio ambiente, e até o ser humano ele chegar ao entendimento de que ele é uma peça desse meio, ainda temos muito passo a seguir, muitas espécies estarão extintas até que o ser humano compreenda isso. Né? E é fundamental, né, a gente construir esses diálogos, né, perceber, né, que nós, enquanto seres humanos, nós somos elementos, né, somos uma parte desse ecossistema. Né? Não é pelo fato da gente ser um animal diferenciado, pelo fato do raciocínio, né, que na verdade, às vezes eu fico assim, eu fico imaginando o que é que os animais pensam da gente, né? Eu acredito que se os animais conversarem entre si, eles vão dizer assim, cara, se existe uma espécie babaca no planeta, é o ser humano. Porque eles se acham dono de tudo. Então, assim, até a gente chegar a esse ponto, né, a gente sabe que ao longo da história, a humanidade ela vai criando mitologias, pensamentos errados por falta de conhecimento científico, por falta de estudo realmente. E, assim, nós só temos muito a agradecer pela sua aula, Marley. Assim, te parabenizar pelo trabalho que você faz de manejo. Né? Sabemos também que você está bastante cansado. Né? Assim, agradecer mesmo do fundo do coração. Você saiu de manhãzinha, de madrugada, né? De Mossoró ou foi de manhã ainda? Sim, foi cedo, foi cedo. Mas tá de boa. Foi cedo e Marley está falando com a gente aqui do Piauí, né, Marley? Chegou aí no hotel nas Carreiras para nos atender aqui. E assim, nós só temos a agradecer e dizer que reconhecemos, né, esse trabalho. Né? Queremos dizer também que você nos fortalece, né, nesse objetivo de sempre, que é orientar as pessoas, falar da importância do meio ambiente, né, e fazer com que as pessoas tenham novas práticas. Né? Eu sempre costumo falar, a gente sempre dialoga, e a gente diz que o papel dos filhos do Mangue não é mudar o mundo, mas pelo menos a gente se mudar já é uma coisa importante para cada um de nós, a gente agir de forma diferente. Então, deixo aqui com você para você fazer a sua finalização e te agradecer, meu irmão, e pedir para que Tupã, a mãe terra, a mãe natureza te abençoe nesse trabalho lindo que você faz, que é de proteger esses animais que até então a sociedade vê como inimigo. Valeu, Silvano.
Então, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui tendo essa conversa com vocês, de estar levando essa temática, esse assunto, né, para mais pessoas aí, que eu provavelmente nunca vi, não conheço, mas que, de certa forma, se está aqui assistindo é porque tem interesse, né, está exatamente agindo da forma correta, usando a internet como forma de conhecer e obter conhecimento. E, assim, eu penso bastante do seguinte: eu sou biólogo, mas se eu tenho a oportunidade de conversar com um pedreiro, eu converso, porque eu posso pegar dicas com ele de fazer um serviço básico lá em casa que eu posso fazer, né? Assim como N coisas. E, tipo, muitas pessoas não são da área, nem pensam, né? Nem até tem medo do mato e tal, mas tem a curiosidade. E tendo isso, buscando, usando essa ferramenta, porque antigamente a gente só tinha livros, jornais, muito difícil o acesso, né? Você tinha que ir para a biblioteca, que alugava. Então, o acesso ao conteúdo, ele era mais difícil. E hoje em dia não, tá tudo na palma da nossa mão pelo celular. Então, a gente pode ali seguir um Instagram, pode seguir uma página, e sempre que a gente quer conhecer alguma coisa, a gente sempre vai começando a seguir mais coisas daquilo, né, relacionado, para obter um conhecimento sobre esse dado. Então, a coisa assim que eu queria falar, para finalizar, é de que não acredite no que seu Zé, no que seu Tião, no que Dona Helena, Dona Beta, lá do seu interior, que, rapaz, ele nasceu no mato, o homem conhece. Não, ele pode conhecer de muita coisa. De como plantar mandioca, de como plantar, cultivar, de como eliminar praga, enfim. Mas em relação ao como o animal se comporta e o perigo que ele tem, eu, particularmente, ainda não conheci um que esboçasse de forma correta. Por quê? Porque o meio dele é aquele. Quem vai falar para seu Zé é seu Tião, que está inserido no mesmo meio que ele. E qual é a autonomia, qual é o estudo que eles têm? Nenhum. Foi só que fulaninho chegou e falou para ele. Como, por exemplo, uma pergunta muito frequente. Rapaz, é verdade que a cobra preta, ela mama? É verdade que se eu avistar uma cascavel, eu tenho que matar ela, porque senão ela vai lá onde eu moro, pode ser onde for, e vai me matar? Então, são coisas como essa que eu escuto, tipo, diariamente, né? E só em você... Aí eu mesmo faço a pergunta. Rapaz, você está ouvindo sua pergunta? Você acha que isso, assim, só pelo raciocínio assim, lógico, você acha que é verdade? Você acha que uma cobra mama? Entendeu? Porque, tipo assim, são coisas que... E eu entendo, eu não julgo, porque quando a pessoa ela é dali da zona rural, rapaz, é uma pessoa que, geralmente, né, a pessoa agricultor mesmo, ele não teve oportunidade de estudar. No momento que muitas pessoas estavam estudando, ele estava ali trabalhando. Para quê? Para comer, para dar de comida aos irmãos, ao pai, à mãe. Então, ele não teve a oportunidade de aprender. Ele aprendeu aonde? No campo. Ele aprendeu com aquelas pessoas que estão lá batalhando pela vida, que também não teve a oportunidade de estudar. E enquanto não chega alguém e conversar com ele sobre isso, a realidade é essa. E aí o pessoal vai estar falando, né, para o pessoal da cidade, né, o pessoal da cidade vem no interior, visita, e aí tem uma conversa, e apareceu uma cobra, e eles já começam a falar disso. O pessoal da cidade, que, diferente deles, teve estudo. Eu falo assim, pessoal da cidade, é só para ficar mais didático, né? Mas é claro que muitas pessoas da zona rural também têm oportunidade, deixando claro. É só para ficar didático, ficar melhor. Então, eles saem da zona rural, vai para a zona urbana, levando essa mesma informação errada. Mas eles têm conhecimento. Eles têm... Pode não ser amigo de um biólogo, mas pode conhecer alguém que conhece, ou pode seguir, ou já viu na internet. Então, você está repassando uma informação errada, está amedrontando pessoas, muitas vezes sem razão, porque, por incrível que pareça, cachorro e gato, ele se torna mais perigoso do que serpente. Porque, digamos, de 100% das serpentes que a gente tem no Brasil,
isso falando de espécie, não de indivíduo, de 100%, digamos que 3% é peçonhento, todo o resto não é. Porém, todos vão sofrer por causa da fama de alguns, entendeu? Então, não acreditar no que seu Zezinho ali disse, rapaz, mas ele falou com uma convicção tão... Ele jurou pela alma da mãe dele que era desse jeito. A primeira coisa que eu faço quando eu encontro um cara desse, eu aposto. Sabe? Rapaz, eu não apostar 200 conto, eu deixo essa bicha aqui, essa gibana me morder, você me dá 200 conto. Aí já fica assim, eita, ou não. Que é pra quê? É pra eles acreditarem em mim. Porque não... Rapaz, imagine só, chega aí um rasta lá de Mossoró, aqui no Maranhão, me falando que eu não tenho que ter medo de uma jiboia. Que é isso, maluco? Por que eu vou acreditar nele? Então, eu tenho que estar sempre trabalhando, mostrando, rapaz, não é assim, não é assim. E assim, agradecer, né, vocês, ao Caio, que me fez esse convite, parabenizar a todos do Projeto Filhos do Mangue, né, um projeto bem legal, e com esse mês aí tá bombando aí, muita live massa, interessante mesmo, e parabenizar a todos vocês e agradecer pela oportunidade. Pois é, Marley, mais uma vez aqui, né, agradecer em nome de todos que fazem Filhos do Mangue, a todos, em nome de todos que acompanham também o trabalho dos Filhos do Mangue, que não é só pessoas de Aracati, mas das cidades circunvizinhas, também de outros lugares, né, que acompanham os Filhos do Mangue. Te agradecer, né, em nome de todos eles, agradecimento aqui especial ao Caio, que está aqui no comando, né? Caio aqui não entrou, mas ele é quem está fazendo essa conexão aí, né? E, assim, mais uma vez, só agradecer, né, pedir para que Deus, Tupã, né, a Mãe Terra, te abençoe, que você continue fazendo esse trabalho grandioso. Só registrar aqui, aproveitar também nesse finalzinho, só registrar a presença do Vilg, né, que um ex-aluno que está aqui conosco também. E assim, Marley, mais uma vez, meu irmão, gratidão, em nome dos Filhos do Mangue, e que a gente continue essa luta a favor da vida, né, e a favor de um planeta mais equilibrado, e vamos dizer assim, na garantia, né, de que nós, enquanto população presente, garanta, assim, um meio ambiente mais equilibrado para as futuras gerações. E desde já agradecer a todos que nos acompanharam, né, todos que ainda vão assistir esse vídeo, né, e dizer que na sexta-feira, às 7 horas da noite, nós estaremos conversando com o professor João Luiz, da comunidade do Cumbe, né, que vai falar um pouquinho sobre a comunidade quilombola do Cumbe, né, nesse período de pandemia, tá bom? Então, está feito o convite. E, em nome da Mãe Terra, em nome de Tupã, finaliza esse momento. Mais uma vez, Marley, obrigado, bom descanso, e que Deus te abençoe, meu irmão. Arro, Valeu. arro. Só uma última ressalva, assim, eu vi até que o Caio colocou meu Instagram, então, nele, ele é voltado basicamente para isso, né? Porque, afinal, esses bichos são minha vida. Então, nele, eu estou sempre postando foto dos animais que eu trabalho, que eu venho a pegar, e aí eu sempre posto e coloco alguma informação. Então, quem tiver interesse, vocês podem seguir, fiquem à vontade. E, assim, quando eu estou no trabalho, eu demoro um pouco a responder, né? Porque eu passo o dia no mato, sem internet, então, geralmente, eu vou ter internet só à noite. Mas se, por exemplo, aconteceu alguma coisa, apareceu algum bicho, registrei, tirei uma foto, você pode ir lá no meu direct e conversar, apareceu isso aqui, brother. Eu tenho que me preocupar, o que é que eu faço, o que é que eu tenho que fazer. E eu estou à disposição, cara. Para mim, a vida em primeiro lugar, e principalmente desses animais, para mim são incríveis. E para mim, eu faço de tudo para que não matem, né? Então, podem chegar, podem seguir, podem curtir, podem dar uma olhada lá, um conteúdo bastante informativo e só tenho a agradecer aí. Obrigadão. Meu irmão, valeu. Obrigado Valeu. aí também pelo Fábio Castro. Agradecer aqui a Maria Eduarda Matias, que está aqui conosco, o Lidiano, o Vilgner, o Edvan, a Dona Vânia, a Laisa, a Maria do Carmo, minha mãe, ao Mercadinho Quase Tudo, que é um colega nosso aqui,
o Edvan, o Leonardo, né? Deixa eu ver mais aqui, a Adriana Rodrigues, o Nazareno, mais uma vez o Lidiana Rogeliane, deixa eu ver mais, o Sandro, o Lucivando, Elizabeth, o Angelison, o Nazareno, o Luciano, a Maria Osete, a Regina, a Adriana e a toda a galera que esteve aqui presente com a gente, tá bom? Então, arro, que Deus abençoe a todos e até sexta-feira. Tamo junto. Valeu. Valeu, Marley. Gratidão, gratidão Falou, mesmo. obrigadão aí. Valeu, valeu.